E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Então, o assunto da aula aqui de hoje será sobre o conceito de justiça, segundo aí o filósofo grego Aristóteles. Para Aristóteles, a justiça seria como se fosse a mais completa das virtudes. Por quê? Porque a pessoa que possui a virtude da justiça, ela não estaria sendo justa somente consigo mesma, mas também ela estaria realizando a justiça com as outras pessoas à sua volta. Pois aí estaríamos desejando bem não só para nós mesmos, mas também para as outras pessoas. Além disso, a gente percebe que para Aristóteles, caso a gente queira saber se uma ação é justa ou se ela não é justa, seria necessário saber da intenção do sujeito que praticou essa ação. Ou seja, se existe um querer ou não dessa pessoa, se existiu uma vontade ou não dessa pessoa de realizar essa ação. Então, Aristóteles diz que devemos censurar mais os atos voluntários do que os atos involuntários. É aí que podemos ver a diferença entre a ação culposa e a ação dolosa. Pois enquanto a ação culposa é aquela na qual o sujeito tem culpa, mas ele não fez a ação porque quis, né, igual o Chaves, foi sem querer querendo, a ação dolosa, por sua vez, é a ação que foi planejada anteriormente. Ou seja, aqui o sujeito sabia já antecipadamente do que ele iria fazer, do que ele iria realizar. Por isso é que uma pessoa só pode ser considerada justa ou ser considerada injusta, ou que uma ação só pode ser considerada aí também justa ou injusta, caso a pessoa cometa suas ações de forma voluntária, de forma consciente. Vamos ver aqui o seguinte exemplo. O meu carro atropela alguém acidentalmente. Eu não posso dizer que esse ato foi justo ou injusto da minha parte, por quê? Porque eu não tive uma vontade em realizar essa ação. Afinal, eu não quis atropelar a pessoa. Isso foi um acidente. Agora, se eu atropelei alguém porque eu bebi e dirigi, aí eu posso falar então que se a minha ação foi justa ou se ela não foi justa. O que no caso teria sido injusta, pois eu sabia antecipadamente que eu não posso beber e dirigir. Por isso é que a minha ação ela foi feita de forma voluntária. Então, aqui nesse caso, tanto eu quanto a minha ação seriam considerados injustos e deveríamos então ser censurados. Né? Essa ação, essa minha ação, deveria ser punida. Aristóteles também nos apresenta aí a noção de que justiça, a noção da justiça como equidade distributiva, como uma ideia de igualdade e proporção. A saber, a ideia de que devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Ou seja, né, essa justiça como equidade distributiva nos traz a ideia de que devemos dar a cada pessoa, a cada um, aquilo que lhe é devido, aquilo que é da sua necessidade. Bem na ideia da justa medida, pois não devemos dar para as pessoas nem de mais e nem de menos. Ou então, se a pessoa praticou uma ação contra a lei, devemos aí medir, né, fazer uma proporção entre o crime que ela cometeu e a pena que ela vai pagar por esse crime. Para ilustrar, vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Se eu tenho uma quantidade X de cestas básicas para distribuir para uma população, de acordo com Aristóteles e sua justiça como equidade distributiva, eu não poderia dar essa mesma quantidade de cestas básicas para todas as famílias, pois algumas famílias são mais numerosas, outras são menos numerosas. Algumas famílias são mais humildes, outras já teriam uma vida mais rica, mais abastada. Por isso, então, né, praticando a justiça como equidade distributiva aí do Aristóteles, que eu deveria distribuir as cestas básicas, então, de acordo com a necessidade e as características de cada família.
pois as famílias que possuem mais pessoas, elas deveriam receber então mais alimentos do que as famílias com menos pessoas. E as famílias mais humildes, elas teriam que receber mais cestas básicas do que as famílias que já possuem mais condições de poderem se sustentar. Além disso, o Aristóteles, ele também nos mostra, né, nessa noção de justiça, que não se deve tratar a todos como iguais, se elas então são diferentes. Umas têm mais méritos, outras têm menos méritos. Umas têm mais capacidades, mais esforços, e outras têm menos capacidades, menos esforços. Por exemplo, se eu tenho uma guitarra e um teclado para doar, o mais justo seria doar a guitarra para um guitarrista que está se desenvolvendo, né? Está desenvolvendo sua habilidade nesse instrumento, e doar o teclado para o tecladista, que está desenvolvendo a sua habilidade no teclado. E não ao contrário, né? Não seria interessante entregar um teclado para o guitarrista e uma guitarra para o tecladista, se ambos possuem habilidades, méritos e capacidades diferentes. Por isso que, para Aristóteles, a gente deve sempre levar em consideração as diferenças entre as pessoas. Pois para se distribuir justamente, sejam, por exemplo, os bens, os direitos, as responsabilidades para cada uma dessas pessoas, devemos estar em conformidade então com as necessidades e com as capacidades de cada um, de cada pessoa.